como alguns colegas publicaram durante o decorrer do dia, e o nosso Gabriel Sá também traz essa informação sobre o Marinho, tá? Marinho, São Paulo, essa novela, o São Paulo deu um ultimato, pediu uma palavra final ao staff do Marinho. Ou dá uma resposta até amanhã, ou acabou, tá? Ou dá uma resposta até essa sexta-feira, ou não tem negócio. O staff do jogador segue pedindo 600 mil por mês. O São Paulo fez um último esforço. Subiu de 450 para 500 mil reais mensais. Agora está nas mãos do atacante e do seu staff. Marinho, que está afastado do Flamengo, tem essa possibilidade de se transferir para o São Paulo. E a gente já entra no assunto São Paulo Futebol Clube, que goleou o Tolima por 5-0. Mas antes, essa situação do Marinho. Flávio, Zé, Piperno, tá aí, o São Paulo deu uma palavra final a Marinho. Ou vai fechar o negócio nessa sexta-feira ou não tem negócio. Marinho pode ser um jogador interessante para o São Paulo. Antes de qualquer coisa é bom citar isso. Ele tem um chute bom de fora da área, um jogador rodado e tal. 500 pau por mês é muita coisa para o Marinho, é muita coisa. Mas ele quer 600. Eu acho que não dá para fazer esse tipo de negócio. Não ele dá ganha o quê no Flamengo? 600, 800? Sei lá. Eu não sei, mas não dá para fazer. Ele não jogou no Flamengo. Ele mostrou que ele é um jogador que tem um certo limite. Ele jogou muito bem no Santos. Ele era quase o dono do time. Ele foi o melhor jogador daquele campeonato com o time do Cuca e tal. Beleza, mas não dá, né? E ele já tem mais 3 anos a mais do que aquela participação. Não é um jogador espetacular, pelo contrário, é um jogador médio. Pode ajudar o São Paulo em determinadas condições. Não dá para abrir o cofre, dar qualquer coisa. Eu acho que 500 já é exagero. 600, então, não dá nem para conversar, no meu modo de entender. Agora, se fechar nos valores que o São Paulo fez um esforço, chegou a 500. Eu não daria 500. Mas se o São Paulo já ofereceu e ele acabar fechando, pode ser que seja útil. Pode ser que seja interessante. Eu não faria por esse valor, repito. Agora, mais 100, gente, pelo amor de Deus. Veste lá na base, revela o jogador. Não dá. Não tem o menor sentido isso. Tem o menor sentido isso. É informação, né, que saiu nesta quinta-feira. Essa é oficial. Essa é quente. É quente? Essa é quente. Essa é Gabriel Sá. Grife Gabriel Sá. Pá, essa aí você pode assinar. Essa é quente. Notícia do Gabriel é quentíssima. Ao contrário da outra lá do argentininho, lá do Soteldo, que aí... César Luiz. Forçou pra caramba, né? Mas essa do Gabrielzinho Sá pode colocar a chancela. Essa do Gabrielzinho pode confiar. Ele então quer tá 500 mil. O São Paulo chegou a 500 e ele quer 600. E amanhã resolve. E o torcedor do São Paulo nessa expectativa. Será que vem o Marinho, não vem? Será que a expectativa é tomara que ele não aceite, tomara que ele não aceite? Pode ser também, né? É que o time do São Paulo, quando a gente olha no papel, também não é aquele time. Não, Pedro, mas aí é que tá. Ou o São Paulo... Não tem jogadores assim que você fala... Você tem razão, você tem razão. E o Marinho também não é esse jogador. Eu penso assim, o São Paulo ele tem vários jogadores médios que se matam em campo, e a gente sempre tem elogiado isso. É duro jogar com o São Paulo, é duro pro Palmeiras jogar com o São Paulo no Allianz Parque, mas é duro pro São Paulo jogar com o Curitiba no Morumbi. Todo jogo pro São Paulo é complicado, porque o São Paulo é um time, na média, né, nota 6, 6,5, que se mata em campo, mas é um jogador limitado. O que o Marinho poderia fazer? Ser mais um. Não vai gastar esse caminhão de dinheiro com ele. É melhor você segurar, se for o caso, né, e juntar esse dinheiro mais um pouquinho e trazer um jogador que realmente fizesse diferença. Um jogador acima desses, para dar uma qualificação maior ao time de São Paulo. Você trazer mais um para o grupo, não adianta nada. Melhor puxar algum garoto, apostar mais no Rodriguinho, que é um jogador que eu... Esse é um jogador que você vê que tem futuro. O Marinho é aquilo, ele não vai mudar o patamar de São Paulo. É um jogador que já chegou no seu limite. Eu apostaria mais num garoto do que investir um caminhão de dinheiro num jogador como o Marinho, que é mais um dos muitos que o São Paulo tem lá. O São Paulo que fez o que quis para cima do Tolima, 5-0 no estádio do Morumbi, uma goleada antes do contra o Palmeiras, 44 mil torcedores, e a torcida do São Paulo a gente tem que elogiar. Ano passado, quando o São Paulo estava ali ameaçado, estava colocando 40 mil também todo jogo no Morumbi. Agora, com goleada, Copa Sul-Americana, faz o São Paulo bem resolvida, 40 mil também. Tá lá, torcedor comparecendo no Cícero Pompeu Toledo. O time tinha 3 mil pessoas nos jogos. É meio esquisito, né?
Mas isso, Gosto meio estranho, né? Mas isso Eles iam melhorou. jogos da Libertadores, mas nos jogos normais, não. Isso melhorou, porque nos anos 70, 80, você tinha um clássico com 150 mil e depois tinha um jogo contra um jogo A maioria era pouquíssimo. normal com 10 4, mil. 5 mil, 10 mil, 15 mil. A maioria era Agora não, pouquinho. agora Então, as arenas aí, praticamente todo jogo. O Flamengo hoje deu a quase 64 mil Então, pessoas. mas é gozado que o São Paulo, ele Quase 64 mil. nunca foi de arrastar multidões, a não ser em Libertadores. Libertadores não é uma paixão e tal. Então, eles jogos internacionais. Então, hoje seria normalmente um público grande. Mas aí você pega jogo de campeonato paulista, São Paulo botando 30, 40, 50 mil pessoas. Sei lá que raio que aconteceu. Mudou. Não é um grupo de pessoas tão exigentes assim, né? Os outros eram mais exigentes lá atrás. O São Paulo está invicto na Copa Sul-Americana. Ainda não sofreu gols, não foi vazado, né? Não foi vazado na Copa Sul-Americana. O defensivo do São Paulo sendo Repetiu no muito ano passado, elogiado. né? Ano passado foi assim também, né? Lembra que ele ficou... Sim. Foi o último a cair junto com o Ceará e tal. Ele eliminou o Ceará e ficou com o único invicto. E olha, a Sul-Americana tem uma coisa interessante. Pode acontecer, por exemplo, de dar um São Paulo e Corinthians. Pode. Ao que tudo indica. Bom, Não, do calma, o Liverpool... Corinthians ainda precisa não perder do Liverpool. Aí aqui. não. Aí. Isso, precisa empatar com o Não, Liverpool. calma. Aí também já é demais. Não é, não. José Manuel Não de minimize Barros. o Corinthians em termos de torneio internacional. Tanto é que estamos falando de quem que tomou de 5 do São Paulo? Tolima. Pois é. Você ouve o Tolima, você lembra de quem? Falamos disso. Então, por isso que eu tô falando. José Manuel Nunca, ficou nunca bravo minimize comigo. a capacidade do Corinthians de fazer papelão em torneio internacional. Você falou hoje, né? Animador de competição internacional. Animador de Mas eu competição reclamei com o Piper. Você fica, Teve alguém que você precisa merece. ficar lembrando de negócio de Corinthians e Tomei Tolima. uma dura Roberto agora aí. Carlos, Ronaldo. Eu ouço o nome Tolima e eu acho engraçado. Pra mim, Mas- Tolima ficou uma coisa... Eu dou risada. Toda vez que eu lembro Tolima, eu dou risada. É engraçado isso. Mas você sabe por eu que não que eu lembrei? consigo não conter o sorriso. Por exemplo, Tolimas Day. Os caras da torcida do Palmeiras comemoraram. Tem Tolimas Day, pô. Vê se pode uma coisa. Isso aí que o São Paulo meteu 5 hoje com uma facilidade impressionante. Eu lembrei de Tolima hoje, porque o Tolima, na verdade, o ano passado tomou de 7 do Flamengo. Mas aí veio, né, o momento um pouco mais glorioso da história do Tolima. Falando do jogo, o São Paulo amassou o Tolima, hein? José Manuel de Barros, vitória importante do tricolor paulista, 5-0. São Paulo não teve dó nem piedade do Nossa, Tolima no nossa. Morumbi, Zé. 17 finalizações a 2, 17 chegadas ali, chances de gol contra 2 do Tolima, 7 finalizações no gol contra nenhuma do Tolima. Né? Foi um jogo assim perfeito, né? Pega um adversário fraco e vai para cima e goleia. Foi o que o São Paulo fez e no momento bem legal. Na véspera de um clássico, ou seja, o time vai com moral, né, porque havia uma certa desconfiança, tal, principalmente depois da derrota para o Sport Recife. Na sequência veio a derrota para o Grêmio. Perder lá em Porto Alegre não é nenhum absurdo, né? Mas aí você soma, né? Você soma o resultado do Sport, mais com o Grêmio, e aí chega nesse jogo, precisava dar uma resposta. E o São Paulo deu com sobras, né? Goleou o adversário e deu ao Dorival Júnior a possibilidade de já mexer no time no intervalo, poupando alguns jogadores, descansando alguns titulares, já pensando no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Foi a noite perfeita aí, grande público, grande jogo, grande vitória do São Paulo contra o Tolima. E ganhou do Tolima, e nem todos Ganhou o Tolima por ganhar causa da do Tolima. gozação. Isso aí faz parte da gozação do futebol. O Tolima, ele conseguiu alguma coisa com o Atlético Mineiro também, né? Ele chegou, Sim. ele ganhou, eliminou. Ele conseguiu, ele estragou um pouquinho a vida do Atlético Mineiro também. Não é só do Corinthians, não, que ele fez isso. Ô Flávio, falando da atuação do São Paulo hoje, do Dorival Júnior, São Paulo que vai chegar no clássico contra o Palmeiras de peito estufado, depois de uma atuação dessas, amassou o Tolima nos 90 minutos, 5-0, que goleada do São Paulo, Flávio. Foi muito bem o São Paulo, gols bonitos, não encontrou nenhuma dificuldade. Vai chegar com moral, como você falou, e ele vai engrossar o jogo pro Palmeiras domingo, claro. O favorito é o Palmeiras é melhor. Mas o São Paulo engrossa pro Palmeiras, ele cria dificuldades, ele já bateu algumas vezes no time do Abel Ferreira, né? Que é o time... 2 vezes ano passado. Pois ganhou um campeonato paulista em cima do time do Palmeiras. É um time enjoado, o time do São Paulo.
Ele vai chegar bem, vai chegar com moral, mas domingo é outro papo. Aí é com o Palmeiras, mesmo sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras entra como favorito contra o São Paulo, embora a gente saiba que vai ser pegada dura. Ninguém ganha facilmente do São Paulo. São Paulo não ganha facilmente de ninguém. Hoje foi uma exceção, ganhar do Tolima, mas também não perde com facilidade de ninguém, não. Caio Paulista 2 vezes, Caleri, Luciano e David foram as redes aí, os gols marcados pelo São Paulo. Caio Paulista tá se encaixando muito bem nesse São Paulo do Dorival Júnior. E o Caleri hoje, ele anotou o 7º gol dele na temporada, só está atrás do Galopo, né? Só fica a 1 gol do Galopo, que segue como o artilheiro do São Paulo no ano. Mas tá aí, Piperno, que goleada do São Paulo, 5-0 com o Morumbi, com mais de 40 mil pessoas nesta quinta-feira, Piperno. Tinha São Paulino aqui na redação em êxtase aí, né? Mas ok, o São Paulo pegou um time fraco e fez a obrigação. Bem, é claro que foi uma vitória importante, porque o São Paulo vinha de 2 tropeços recentes aí, vira a chave de novo. É um São Paulo que tem chance sim de conquistar essa Sul-Americana. O São Paulo não é pior do que ninguém que está jogando esse torneio. E assim, eu torço muito, mas muito mesmo, para que o São Paulo tenha um pouquinho mais de sorte com esse negócio de lesões. O São Paulo está perdendo, enfim, perdeu muitos jogadores aí por contusões sérias. Você acabou de citar o Galopo, é mais um deles, né, o Ferrarese. São jogadores que poderiam ter contribuído bastante com o São Paulo nessa temporada. Então, eu torço muito para que isso não volte a se repetir com o São Paulo e que em breve aí o Dorival conte com mais opções de elenco, jogadores que se recuperam, até porque aí o São Paulo também não vai precisar ir para o mercado e gastar tanto, né? A maior goleada do São Paulo na temporada 2023, 5-0 para cima do Tolima. Dorival Júnior soma 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas, as 2 mais recentes agora, né? 66% de aproveitamento, os números de Dorival Júnior no comando do São Paulo. Agora tem o Palmeiras. E Palmeiras e São Paulo, esse choque rei é sempre um jogo complicado, difícil. E o São Paulo, ano passado, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Grossa, dá um negócio impressionante. E chega com moral lá em cima, né? Flávio, Piperno, Zé, chega de peito estufado para esse jogo. A gente pode esperar alguma coisa do São Paulo domingo no Morumbi? Pode. Pode sim. O São Paulo, ele vai chegar bem. O São Paulo tá jogando bem, né? O Dorival deu uma cara boa pro São Paulo. Eu achava o time do São Paulo com o Rogério Ceni já um time batalhador, um time lutador. Com a chegada do Rogério, deu uma acalmada, né? Parecia que também havia um clima meio carregado lá, depois de um... Do Dorival. Depois da chegada do Dorival. Parece que no período final do Rogério havia um certo estresse ali e tal. E aí, com a chegada do Dorival, ele é um mestre nesse tipo de situação, né? E ele deu uma alinhada ótima no time. Além de ser um grande treinador, ele é um grande comandante de grupo. Parece que a CBF está sondando o Dorival e, se estiver fazendo isso, está acertando em cheio. Trata-se de um baita de um profissional. Competente, rodado, conhece profundamente o futebol brasileiro, sabe fazer os grupos entenderem o que ele quer, os jogadores jogam por ele. E já jogou com praticamente todos os grandes craques, foi treinador, né, dos grandes craques do futebol brasileiro que estão lá no exterior. Então, ele melhorou o time do São Paulo. E tem muito a ver o Dorival Júnior com essa boa performance do São Paulo, fazendo o que tem que fazer, né? Passando com facilidade na Copa Sul-Americana. E eu acho, Flávio, que se a CBF fizesse convite para ele, o Brasil não tem nada de muito relevante para fazer esse ano. Vai fazer um joguinho ou outro aí no segundo semestre e tal. Deixa ele continuar trabalhando no São Paulo até o fim do ano. E trabalha em paralelo com a seleção. Sei não. Aí em 2024... do substituto, se aparecer. O glorioso Hernan Crespo poderia estar voltando. E fez um bom trabalho também. Fez. E ele está lá na Arábia, né? Lá no Catar, né? Tá, é para aquele lado lá. Ganhou recentemente. Um torneio. Então, São Paulo gosta. 1-1. O Crespo deixou um bom ambiente no São Paulo. Então, de repente, poderia ser. Não acredito que a CBF, se convidar o Dorival, embora eu concorde com você plenamente com relação a isso. Mas não acredito que deixe ele... vento até o fim do ano aí. Mas não acredito que o São Paulo, que a CBF... faça esse tipo de coisa, não. Acho que ele, se for para lá, e poderia, do jeito que o Dorival é, um cara humilde, um cara simples, inteligente,
Tenho quase certeza que ele até toparia, a partir de 2024 você será auxiliar técnico do Ancelotti. Trabalharia com ele, seria o sucessor, porque ele continuou com aquela... O pessoal do chat está notando que você está quase morrendo aqui no programa. Mas não é, eu já falei. Isso aqui, eu já falei. Isso aqui é o meu netinho. Meu netinho pegou uma O pessoal do chat está preocupado, Eu Flávio. sei. Tem que registrar. Eu tinha que falar alguma gente, coisa. Não tem desculpe, fale mesmo. Desculpe, gente. Eu já me desculpei algumas vezes. Eu peguei esse resfriado do meu neto e eu não vou deixar ele brincar com o meu neto porque ele está gripado. Eu quero que se dane. E aí, isso aqui é uma tossezinha enjoada, sabe? Que já tá numa fase final, mas ontem eu tossi muito mais. Fiquei enchendo o saco, então eu peço desculpa aos amigos aí em casa. E até de Vitor, faz um bolão. Quantas vezes o cara vai tossir e tal, isso aí é legal. Eu fazia muito bolão. Mas essa tosse sua, eu que já te conheço, Flávio, já há algum tempo, já vem de algum tempo, hein? Mas ela para, vó. Diagnóstico. Vai lá, Flávio, rapidinho, pra gente fechar. Então, eu acho que o Dorival, ele não teria problema de aceitar até trabalhar com o Ancelotti por um tempo, até aprenderia, porque ele é muito humilde, né? E ajudaria o Ancelotti na escolha dos jogadores e tal. E, portanto, seria bom para todo mundo. Eu gosto muito dessa ideia, se ela realmente se concretizar. E o Zé me informou, depois você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. O São Paulo ele foi questionado sobre o Soteldo na coletiva e ele disse que não pediu ninguém, hein? Não pediu o Soteldo, tá? Para fechar o Canelada desta quinta-feira, já fazendo um convite, meio-dia tem o bate-pronto, tá? Nesta sexta-feira, pra gente debater mais aqui sobre Flamengo, São Paulo. Vai lá, Flávio, rapidinho. O pilhado de que entrar, e eu falei pra ele, fala na minha cara o que você falou gravado. Pipocou, tá? Fujão. De novo. Vamos. Segunda vez no dia que ele pipoca, hein? Foi assim no bate-pronto mais cedo, agora no Canelada também. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Flávio, Zé, Piperno. E amanhã tem o bate-pronto, meio-dia. Tamo junto.